Fala pessoal, Doug Niemeyer, eu sou especialista em trade automatizado para o mercado financeiro e nesse vídeo eu vou falar sobre renda passiva. Será que é possível ter renda passiva com um robô de investimento? Me fala depois no final se você acha que é possível. Tá? Primeira coisa, gente, o que é renda passiva? Bom, renda passiva, todo mundo busca, todo mundo quer encontrar aí uma renda passiva para ter ali a tranquilidade, poder ficar ali tranquilo, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer mais nada e só ver o dinheirinho caindo na conta, né? Você pode ter uma renda passiva com ações pagadoras de dividendos, mas aí você tem um problema, né? Porque se você compra essa ação a R$10 e ela caiu para 8, 9 reais, você recebe os dividendos, seja lá quanto for o dividendo, 10% ao ano, 5% ao ano ou 20% ao ano, sempre sobre o preço da ação. Então, isso também é uma questão de se avaliar, né? Se, você coloca dinheiro numa carteira de ações ali, né, de pagador de dividendos, no fim você vai receber 10% ao ano, vamos falar em média aí 10% ao ano, e você vai acabar recebendo 10% sobre o preço atual daquela ação. Então, se a ação que você comprou caiu de preço, você recebe menos valor do dividendo. Você pode dizer assim, não, Douglas, mas eu vou aportar mais dinheiro toda vez que a ação cai e tudo mais para fazer um preço melhor. Mas a questão aqui é muito mais relacionada ao dinheiro que você já tem lá. Né? Então, se você comprou lá, sei lá, 50 mil reais de ação qualquer, sei lá, Petrobras, e Petrobras caiu de preço, você perdeu o dinheiro, você está perdendo aquele dinheiro momentaneamente ali enquanto a ação está caindo, né? E depois se ela voltar para o preço que você pagou, tudo bem. Mas quantos casos a gente já viu que não volta, né? Então é sempre um dilema, né? Você colocar dinheiro numa ação para receber dividendo e depois a ação cai, né? Mesma coisa fundo imobiliário. Ah, Douglas, eu gosto de ter fundo imobiliário na carteira porque o fundo imobiliário vai me pagar todos os meses ali um dividendo. Poxa, legal, mas você tem inúmeros fundos imobiliários, a gente está aqui em 2023, né, maio de 2023, e simplesmente você tem um monte de fundo imobiliário que nos últimos 2 anos caiu pra caramba. Né? Então, os queridinhos do pessoal aí que fala de renda passiva de fundo imobiliário estão amargando prejuízo. Né? Então, uma coisa é você entrar quando o fundo está barato, teoricamente barato, que você não sabe quando e você naturalmente pegar uma movimentação daquele fundo e também receber o dividendo. Aí é o melhor dos mundos, mas você nunca sabe. Né? Então, se você está entrando, ou se você entrou lá em 2019, quando os preços estavam aqui em cima, e agora você está aqui, os preços estão baixos e você provavelmente, o valor que você aportou está menor agora do que o valor inicial. Né? Então, tem que sempre avaliar esse tipo de coisa. Né? Ah, eu posso ter um imóvel que me paga, né, um aluguel. Então também é uma fonte de renda passiva. Só que pensa o seguinte, um imóvel, tem muita gente da minha família que tem imóveis, né? E tem esses aluguéis, tem aluguéis, né? E eventualmente tem algum tipo de problema de vacância, né? Então você tem lá a vacância do seu imóvel e aquele preço, aquele patrimônio está ali alocado, vai ficar 2, 3, 4 meses sem ter ninguém te pagando nada. E também tem um outro ponto, né? Por exemplo, um imóvel que vale, sei lá, 500 mil reais, pouco provável você receber aí mais de 1% por mês, né, do valor do imóvel. Principalmente quando você está falando aí de imóveis que têm um valor assim maior. Né? Então pega um imóvel de 500 mil, 1 milhão de reais, dificilmente você vai receber um aluguel condizente com aquele preço. Né? Normalmente é menos de 1%, 0,5% em alguns casos. A casa que eu moro hoje mesmo, ela vale 1.600.000 e eu pago um 0,3 mensal do valor do imóvel, né? Então, também você tem que avaliar, poxa, eu preciso ter um caminhão de dinheiro aqui alocado em determinado ativo para eu ter uma rentabilidade ali, para eu ter uma renda passiva vindo ali todos os meses, de forma sem que eu precise trabalhar efetivamente. Né? Esse é um grande conceito, né, de você ter uma renda passiva, aquele dinheiro que entra sem que você precise trabalhar, né, sem que você faça esforço. Só que a questão é, será que essa renda ela é compatível, ela é uma renda suficiente? Pense o seguinte, se você tem lá 1 milhão de reais e você recebe dividendos daquele 1 milhão de reais alocado em carteira de ações, alocado em fundo imobiliário, alocado em imóveis. Né? Você tem, sei lá, um apartamento de 500 mil reais, você tem lá 250 mil reais em carteira de ações e mais 250 mil reais em fundos de fundo imobiliário.
Nesses últimos 3 anos, aí, nos últimos 3 anos, 2019, 2020, 2021 e 2023. 2022 e 2023. Você está falando aí de 4 anos, quase 5 anos. Faz a conta, eu fiz uma conta esses dias ali, muitas carteiras de ações, pagadoras de dividendos, lá desde o finzinho de 2019 ali, até o momento atual, os preços das ações, elas estão hoje mais baixos do que estavam naquela época. Então, se você tinha, por exemplo, comprado ações naquela época, agora o seu preço ainda está menor do que estava naquele momento. Os FIIs, mesma coisa. E imóveis, não só tem a questão da vacância, como também o preço relacionado ao imóvel, né, em termos de remuneração, ele é normalmente muito, muito abaixo do que você poderia ter em outras formas de investimento. Né? Então, você está falando de 0,5, 0,6 ao mês, né? Coisa aí de 8% ao ano, 6% ao ano, muitas vezes. Tá? E aí o que acontece, né? Se você pensar, por exemplo, num robô de investimento, num trade system, a forma que eu busco, tá, de operar o mercado, a forma que eu busco para remunerar meu capital, eu busco em média 30% ao ano, tá? 30% ao ano de remuneração do meu capital. Então você pode dizer assim, pô Douglas, mas você acompanha o mercado o tempo todo, você fica ali olhando, tomando decisão. Na verdade, a forma como eu opero, ela é muito passiva, muito passiva. Por quê? Eu faço a minha análise do mercado, faço a configuração das minhas estratégias e monitoro as estratégias. Né? Então, é muito parecido com o trabalho de quem tem carteiras de ações. Né? Então, se você, por exemplo, é um cara que investe em ações, você também precisa ali monitorar aquelas ações que você está investindo, se aquela empresa continua sendo uma boa empresa, se aquela empresa que você tem, ela é uma empresa que vai continuar pagando dividendos, está pagando dividendos ano a ano e tudo mais. E eu vejo, gente, muitos amigos que têm carteiras de ações, muitas vezes trabalhando mais do que eu. Ou seja, fazendo análise, entendendo se aquele papel ele vai ou não continuar na carteira. E aí, justamente é por isso que eu venho falar sobre isso, né? E em relação a se o meu investimento com robô, né, operando da forma que eu opero, pode ser considerado uma renda passiva, eu julgo que pode, tá? Só que eu não vou dizer que é uma forma que todo mundo pode considerar como renda passiva. Por quê? Eu naturalmente invisto meu dinheiro, tenho ali grande parte do meu capital alocado para as estratégias que eu opero, só que uma questão é você entender aquilo que você está fazendo. Né? Então, eu naturalmente conheço o mercado que eu estou operando, opero esse mercado, tenho uma gestão de risco completamente apoiada em cima da estratégia, em cima dos modelos que eu opero, e naturalmente eu tenho ali a obrigação ou a necessidade de monitorar aquelas operações, né? E esse monitoramento ele se dá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para identificar se as estratégias elas estão operando dentro do que eu espero que aconteça, tá? Então é muito mais fácil no sentido de entender em relação à mensuração de resultados quanto eu posso esperar de rentabilidade, tá? Dificilmente você vai conseguir, por exemplo, já que eu busco 30% ao ano, dificilmente você vai conseguir mensurar se as empresas que você tem na sua carteira de investimentos, elas vão te pagar aí 30%, ou 10%, ou 5%, ou 8% ao ano. É muito mais de acordo com o próprio desempenho da empresa. Então, ela é uma renda passiva, o investimento em dividendos, só que ela não depende de você, né? Ela depende exclusivamente da empresa que você tem lá na carteira. E se a empresa, por acaso, vai mal, a ação cai, por exemplo, você acaba tendo que absorver essa queda, né? Você fica com aquela ação no prejuízo até que, efetivamente, depois ela volte, ou, em muitos casos, não volta. Mas o ponto é, será que uma análise muito mais voltada a resultados dentro do que a gente busca para efetivamente crescer o nosso capital? Não seria mais interessante a gente pensar em colocar o nosso capital em algo, em uma forma de investimento onde a gente tenha mais controle? Foi isso que eu acabei fazendo ao longo dos anos. Né? E eu entendo que é muito mais simples você trabalhar dessa forma porque você não depende de ninguém. Né? Então, quando a gente olha e diz assim, cara, eu vou buscar rentabilizar meu capital em 30% ao ano, eu tenho ali o meu capital alocado e eu vou fazendo ali os monitoramentos que eu preciso fazer para efetivamente o capital ter essa rentabilidade. Né? Ah, Douglas, mas é muito difícil fazer isso. Bom, na verdade, sim, não é difícil, tá? É muito mais relacionado a
você querer fazer. Tá? Então, a partir do momento que você quer entender como uma estratégia funciona, né, um modelo operacional, um sistema de trading, ele é muito menos difícil do que efetivamente você ler um balanço de uma empresa, você ler os números lá, entender, etc. e tal, fazer todo aquele tipo de controle. Ou ainda, né, se você investe em imóveis e o imóvel teve ali algum tipo de depreciação do último inquilino, né? Eu tinha um tio meu que falou o seguinte: pô, Douglas, eu estou com esse imóvel aqui, com esse apartamento aqui, e o último cara que estava aqui quebrou todo o apartamento. E aí, você faz o quê? Né? Claro que tinha lá o seguro, tinha lá o seguro fiança, não sei o que e tal, mas mesmo assim acabou que acionou o seguro lá, pagou uma parte do que ele gastou para arrumar o apartamento de novo, para poder alugar de novo. Então, tem uma série de coisas que eu gosto de analisar. E pensando em termos de investimento da forma como eu faço, eu acho simplesmente muito mais simples do que olhar tantas outras variáveis e não só isso, né? O capital em si, quando você tem o capital alocado em algo que você conhece, você tem muito mais previsibilidade em relação ao resultado, né? E isso é o que vai fazer você ter resultado no mercado, você ter controle sobre quanto você pode fazer e não simplesmente esperar que algo caia do céu ali para você receber ali o seu dinheiro, né? Receber ali a sua remuneração. Tá? E não só isso, tá? Quanto mais você se aprofundar naquele modelo operacional que você escolher operar, né? Então, por exemplo, eu opero aqui falando especificamente do Ibovespa. Eu consigo ter uma tranquilidade em relação a alocar meu capital, porque eu estou operando um modelo que tem uma previsibilidade estatística, eu tenho uma estatística muito favorável por trás do modelo, eu tenho uma série de controles em relação a quanto capital eu vou alocar em determinado momento, se o mercado está mais comprador ou está mais vendedor. Tudo isso eu consigo mensurar e dimensionar ali. Lembra aquela análise que eu faço semanalmente? Eu consigo semanalmente entender ali, com base no que o gráfico está me mostrando, se nós estamos no momento mais comprador, se nós estamos no momento mais vendedor, se nós estamos no momento mais neutro de mercado, para daí sim eu ajustar a minha estratégia para operar ali dentro. Isso me dá uma tranquilidade muito grande em relação a poder alocar meu capital e poder buscar uma rentabilidade daquele capital ali naquele período. E pensando em renda passiva, é justamente isso que a gente busca, né? Você ter uma rentabilidade, você ter uma renda do seu capital, sem que efetivamente você precise trabalhar, tá? Trabalhar para fazer com que ele cresça, né? Para fazer com que ele dê frutos. Então, isso é o que eu acredito que faz sentido em relação à renda passiva, né? Você ter o seu capital trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro. E quando a gente consegue fazer isso, você consegue ver o seu capital sozinho, sem que você precise estar ali fazendo esforço, o seu capital está lá crescendo para você, você vê lá semana a semana ou mês a mês o seu capital crescendo, isso é muito, muito gratificante. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre renda passiva. Deixa aqui nos comentários o que você acha de renda passiva, se você tem alguma outra forma de gerar renda passiva também. E se você não é inscrito no canal ainda aqui, se inscreve porque ajuda bastante a gente continuar produzindo material aqui para o YouTube. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.